Olá, bom que apareceste. Não é fácil, mas vale muito a pena. Vale a pena, são 3 anos de curso, ou pelo menos esta é a variante que eu sugiro vivamente, porque há uma variante de 1 ano sobre a qual não vou falar, porque, no meu entender, não vale a pena. Tu perdes 1 ano enfim, estás ali também na escola. No final do ano tens um certificado que és ajudante, mas na realidade vais sempre ganhar menos e, pior ainda, vais sempre trabalhar umas tarefas mais pesadas. Portanto, eu digo que se investes 1 ano para ir à escola e tirar este curso, então os 3 anos vale mesmo muito mais a pena. Tens um outro estatuto, tens um outro tipo de trabalho, tens outras responsabilidades, é certo, mas também tens outras regalias financeiras. Então, o que eu hoje queria apenas aqui dar-te um bocadinho a conhecer deste curso de 3 anos, que em alemão se chama Altenpflege-Ausbildung, ou seja, Curso Superior de Técnico de Geriatria. É um curso que em português digamos que é técnico-profissional, por assim dizer, não é? Tu fazes as duas coisas ao mesmo tempo. Tens, na minha situação, tinha blocos de escola e blocos de trabalho. Por exemplo, no rácio de 1 mês na escola e outro mês então no trabalho. Neste caso, na escola, eu estava em regime de internato, numa zona lindíssima, também aqui na Schwarzwald, e permitia-me assim mudar de ares, e eu achava aquilo tudo muito giro, embora a escola tivesse sido para mim muito, muito, muito difícil. E esta é a parte que eu digo que não é fácil, a adaptação, quer à escola, quer à realidade do trabalho. Foi para mim, em ambos os casos, um choque grande, um choque muito grande. Aos 40 anos, voltar a estudar, eu que até tinha alguma sorte que não precisava de estudar muito, quando andava na escola em português não precisava de estudar assim muito, não é? Tinha uma facilidade em aprender as coisas e decorar nas aulas, então tinha que estudar para aquelas matérias mesmo mais precisas, não é? De datas e história, geografia, eu tinha que estudar, certo? Mas tudo o resto, por exemplo, adorava filosofia, matemática e línguas, então para mim isso era ótimo. Então, eu que não tinha muita necessidade de estudar, quando chego aqui à Alemanha vou tirar este curso de 3 anos, o que é que acontece? Vamos diretamente para a escola alemã, a escola profissional deste curso. Então aí já não há facilidades, não é? Já não há ninguém para falar contigo em português, ou seja, tinha a situação, a sorte de estar com os meus colegas de Portugal no curso também, mas nenhum professor, obviamente, vai falar contigo em português, não é? É tudo em alemão, uma série de professores, uma série de disciplinas, das mais variadas, claro, as principais dentro da profissão, não é? Aqui chama-se o Pflege, digamos que será os cuidados, não é? Na geriatria em geral. Depois tens tudo o que tem a ver com a anatomia do corpo humano, disciplinas de medicina, de medicamentos, de sociologia, psicologia, psiquiatria, também tens. E estas foram todas estas últimas foram aquelas que eu mais adorei. Tudo o que tinha a ver com a psicologia, com a psiquiatria, com a sociologia, também gostei mesmo, muito, muito. E são 3 anos bastante intensos neste estudo. Para dizer que, resumidamente, o meu primeiro ano foi muito difícil para eu me começar a habituar a estudar numa outra língua, e por isso aqui as minhas dicas em relação a este curso são as seguintes. Ao princípio é óbvio que tu tens a tendência de querer traduzir tudo, não é? Traduzir os textos enormes, sem fim, as palavrinhas todas, mas com o tempo eu desabituei muito disso, fui começando a traduzir apenas as palavras que eu considerava chaves nas frases, no contexto, e isso foi-me sempre, claro, ajudando e ajudando também a poupar tempo. Portanto, nas aulas, na parte da escola, que para mim foi muito, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo
guardo muito boas recordações, porque de uma certa forma também foi giro experimentar aquele espírito. Aos 40 anos tu sentes-te outra vez assim com 20, embora eu não fosse a mais velha da turma, mas acho que era a segunda mais velha. Mas isso ali também não interessa, porque estamos todos a aprender o mesmo, estamos todos com o mesmo objetivo. Então, aquilo que eu posso dizer é que são várias disciplinas. Organiza-te bem com os teus cadernos, com as tuas notas, sobretudo, com tudo aquilo que trazes das aulas. E aqui na Alemanha para mim foi um choque enorme perceber que há uma cultura muito grande do papel, das fotocópias, mas é assim mesmo. Então, aqui a minha grande sugestão, a minha grande dica é entrar no esquema exatamente como ele te aparece, exatamente como ele te é oferecido. Não vale a pena estarmos ali a tentar trazer outras sugestões, trazer outras, sei lá, tentar sugerir, se calhar menos papel. Não interessa. É como é assim e é assim que funciona. E, portanto, aquilo que eu primeiro aprendi foi habituar-me ao esquema das aulas, da matéria, e também aprender a estudar de acordo com aquilo que os professores queriam. Portanto, esta é a minha primeira dica também. O que é que aquele professor quer? O que é que ele quer que tu tragas, que tu entregues nos testes, nas frequências? Isso é o mais importante. Posso-vos dizer, por exemplo, a Sociologia, eu tive a ideia muito criativa, não é? De tentar escrever as mesmas coisas com as minhas palavras, com aquilo que eu entendi, que na realidade era muito idêntico. Mas não eram as palavras que o professor tinha ditado nas aulas. Então posso-vos dizer que não funcionou. Então eu aprendi. É assim que o professor quer, é assim que funciona. Então eu comecei a decorar exatamente as palavras como ele tinha ditado e naqueles temas, e foi assim que funcionou. Portanto, escola. Aprender exatamente o que os professores querem e entregar aquilo que eles querem como eles querem. E está tudo bem, porque essencialmente tu tens que aprender, não é? Então aprendes. Para eles aquilo é um método que funciona, um método que já está comprovadamente assumido, com sucesso, então é aquele que também te vai levar ao fim do curso. Depois, outra questão, portanto, foi o primeiro ano, difícil, adaptação. O segundo ano já foi um bocadinho mais fácil, mas também foi um ano em que tive muitas dúvidas. O que é que eu estou aqui a fazer? Vou continuar nisto? Nunca mais chego ao fim do terceiro ano. Enfim. Mas essas dúvidas depois passam, porque depois chega ali um ponto em que tu já começas a ver alguma estrutura, algumas mudanças até no trabalho, porque já estás no segundo ano, já podes ter outras responsabilidades, aprender outras coisas. Então começas a pensar, mas já estou quase no terceiro. E assim foi. A nível de método de estudo, como digo, eu nunca precisei muito de estudar e, portanto, eu tive que encontrar o meu método de estudo. Eu tive que encontrar um método que comigo funcionasse, porque senão seria mesmo difícil. A minha dica é o meu método de estudo e, portanto, cada pessoa tem que encontrar o seu. Procura, testa, vê o que é que funciona melhor para ti. Tens imensas oportunidades, tens imensas frequências ao longo do ano e, portanto, o que interessa mesmo são aquelas também mais conclusivas dos semestres e ainda assim também tens 3 anos para mostrar aquilo que vales, não é? E vales. Portanto, o meu método de estudo foi, eu sou uma pessoa que eu preciso de estudar com uma certa atualidade, ou seja, se eu tenho uma frequência amanhã, eu preciso de estudar hoje à noite, quer dizer, claro, posso ir estudando todos os dias um bocadinho, mas eu preciso de estudar hoje à noite, acima de tudo e o máximo que eu puder, e quando eu estiver cansada, mesmo cansada, então aí é parar. Aquilo que funcionou comigo foi no dia da frequência importante, vamos lá ver, nos dias anteriores eu arranjava ali uma estrutura, escrevia tudo novamente por temas, ia, claro, estudando um bocadinho, por exemplo, todas as tardes. É isto que eu quero dizer. Reorganizar a matéria com as minhas palavras ou com as palavras dos professores, digamos assim, mas todos os dias eu ia ali
estruturar um bocadinho e os pontos essenciais eu tinha ali numas folhas à parte era o meu estudo, não é? Em vez de estar a estudar, por exemplo, um capítulo inteiro de um livro, não, o que é mais importante aqui? É isto. Então fazia o meu resumo e ia estudando naturalmente um bocadinho todos os dias, mas acima de tudo, por exemplo, no dia anterior eu tinha que estar ali pelo menos umas 3 ou 4 horas a rever aquilo tudo muito bem, e eu sou uma pessoa que tem mais facilidade de assimilar as coisas à tarde, portanto aqui a minha dica, procura o teu ritmo, vê como é que funciona à tarde e, no entanto, não só à tarde. Aquilo que eu descobri, por exemplo, no dia da frequência, sabes o que é que eu fazia? Acordava, por exemplo, a frequência era às 8 da manhã. Eu acordava às 4 da manhã, só tinha que ter o meu café, nem comia nada, não conseguia comer, não conseguia comer com os nervos, mas bebia o meu café, 1 ou 2, claro, uma chave na boa, e bebia o meu café e revia tudo, assim, muito fresca, com a cabeça ainda muito tranquila, muito repousada, não é? De teres dormido, a cabeça está fresca, está, não vou dizer vazia, mas está pronta, está receptiva, não estás com determinados pensamentos, portanto está fresca e comigo funcionava muito bem. Portanto, às 4 da manhã, por exemplo, 4 e meia, e eu estava ali 2 horas intensamente a estudar. E posso-vos dizer que assim que eu comecei a utilizar este método, e claro, à noite e depois ir dormir cedinho, não é? Assim que eu comecei a utilizar este método, comecei a sentir-me muito mais segura e começou a funcionar também muito melhor com as notas. Depois, a segunda situação, passando aqui a parte do trabalho, a parte prática, foi também para mim um choque muito grande ir trabalhar para uma residência de idosos. E uma coisa que eu nunca tinha feito. As coisas já melhoraram bastante, mas há 10 anos era bastante complicado também. Mas aquilo que eu vos posso dizer, resumidamente, é o seguinte. É um trabalho puxado, é um trabalho duro, dependendo também da situação. As pessoas, a demência, é complicado trabalhar com pessoas com demência, mas para isso tu também recebes uma forte estrutura na escola. E no teu local de trabalho, obviamente, deves ter um coordenador, não é? Um instrutor, por assim dizer. Deve ser designado um instrutor para te dar todo o apoio que tu precisas enquanto estudante. Na minha altura foi um bocadinho mais complicado porque estavam também em falta de pessoal nesta categoria e houve algumas complicações, mas eu quero-vos falar das coisas boas, não é? De como as coisas podem funcionar de forma positiva. Então, há aqui um instrutor que te vai orientar e que te vai também orientar quando tu tens até as provas práticas, porque tens provas na escola e depois tens provas também práticas no trabalho, não é? Para verem como é que tu trabalhas com as pessoas, como é que tu aplicas o que aprendes na escola, que faz perfeitamente sentido. E então, ao longo desses 3 anos, tu tens exatamente uma pessoa que te vai apoiar nessas situações. E então, tu vais intercalar com períodos entre a escola e períodos em que tu estás no trabalho. Portanto, vais trabalhar por turnos, vais trabalhar fins de semana, vais trabalhar feriados, mas é assim que funciona e, claro, as pessoas que precisam de cuidados precisam todos os dias, não é? Não pode ser só alguns durante a semana ou assim. Portanto, isto é um trabalho que também te traz muita compensação, te traz muito reconhecimento das pessoas idosas que precisam de ti e tu vais entender isso se passares por este curso, por esta aprendizagem, vais entender exatamente aquilo que eu estou a falar. Aquilo que eu quero dizer, acima de tudo, é difícil também nestes 3 anos, mas compensa. Ao fim dos 3 anos, tu és equiparado a um enfermeiro aqui na Alemanha. Tu podes trabalhar onde tu quiseres, podes trabalhar numa residência de idosos, podes trabalhar num hospital, podes trabalhar a ir aos domicílios, portanto,
como tu quiseres. Há muita procura de pessoal nesta área e aí sim há um reconhecimento muito grande e o teu trabalho faz muito sentido e é muito procurado. Portanto, tens um trabalho estável, com futuro, podes evoluir até e subir, não é? Para várias outras situações e financeiramente compensa. Quando nós vimos de um país como Portugal, em que infelizmente os salários também são relativamente baixos e nesta área então esta área não é reconhecida, esta categoria de aprendizagem ainda está em grande desenvolvimento, não é? Portanto, quando nós vimos de um país como Portugal, neste sentido, a nível monetário, a nível financeiro, faz muito sentido e compensa. Então, era isto que eu te queria dizer. Se estás agora a pensar fazer o curso, avança para os 3 anos e daqui a 3 anos, se calhar vais-te lembrar das minhas palavras. Muito obrigada por estares aí e até breve.